Senhor Jesus? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que numa noite de quinta como essa, está sendo santificada, consagrada no altar do nosso Deus. Deus seja louvado por esta oportunidade de poder servir esta amada igreja, debaixo da bênção do nosso amado pastor Galdino Júnior. Obrigado, pastor, é bênção do Senhor, e para nós é uma alegria muito grande poder servir. Nós estamos aqui para servir, amamos estar nesta casa, e o nosso desejo é que Jesus nos dê graça para permanecermos aqui até que Ele venha, para a glória do Senhor. Eu quero ser bem objetivo, uma mensagem profética, irmãos. Nada novo, Bíblia, mas eu tenho algumas revelações de Deus que eu acredito piamente, se nós colocarmos em prática, a nossa vida será transformada de maneira poderosa. Então é um texto muito conhecido aos pastores, amigos, Deus abençoe, que está em Samuel 17, 1 Samuel, capítulo 17. Eu gosto de andar por caminhos que eu conheço, porque assim eu não me perco, né? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo, eu vou ler alguns textos. Aí os irmãos já acostumaram comigo, né? Eu prego lendo a Bíblia, irmãos, não tem jeito. Mas a gente vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falando, no final a gente mergulha, e eu tenho uma certeza que Deus manifestará a sua graça, tá? Então coloca para a gente o versículo, eu estou ficando cego, hein? Versículo 31, eu acho que é esse. Tem que aumentar aqui Não, irmão, 23, perdoe, é que a letra está pequena. Isso, Deus abençoe. Diz assim, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aí no mesmo capítulo, por gentileza, coloque o versículo 32, de ganhar tempo aqui. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, do gigante. Teu servo irá para a guerra, para a peleja, contra este filisteu. Palavra de Deus, e aqueles que podem, digam amém. Aí você me ajuda aí com os versículos, tá bom? Queridos, esse texto, embora ele tenha sido escrito há milhares de anos atrás, nós conseguimos nos identificar com ele. É claro que não há uma identificação literária, ou viver de forma literal aquilo que esse texto narra. Mas existe aqui todo um contexto de guerra, todo um contexto de batalha. Essa batalha, esta guerra é representada por um homem anormal, esse gigante filisteu, por nome Golias, que por 40 dias, 40 noites, afrontando o povo de Deus, desdenhando do povo de Deus, humilhando o povo de Deus. E é claro que os nossos gigantes não são gigantes literários, mas nós temos as nossas guerras, nós temos as nossas pelejas. E por que não trazer como uma simbologia os gigantes que nós precisamos enfrentar cotidianamente? Porque todos nós temos as nossas lutas, sim ou não? Sim ou não? Todos nós temos. É algo comum entre nós. Talvez a luta que eu esteja vivendo não é semelhante à sua não é semelhante a essa irmã do lado, a este irmão do lado. Às vezes é na família, às vezes é no sentimento, às vezes é na espiritualidade, às vezes é na vida ministerial, às vezes é na vida financeira, na vida profissional, mas nós enfrentamos as nossas lutas e as nossas guerras. E dentre essas lutas e estas guerras, existem os nossos gigantes que precisam ser vencidos. Agora, da onde nasce esse gigante? Qual é a origem desses gigantes? Alguns gigantes somos nós que criamos,
Somos nós que geramos. Mas por quê, pastor? Por uma má escolha, por uma má decisão, nós semeamos aquilo que nós colhemos. E por conta de não escolhermos e decidirmos de forma correta, nós geramos algumas dificuldades na nossa vida que nós precisamos enfrentar. Quem está comigo e me entende, diga amém. Quando o gigante não é gerado por nós, espera aí, pastor, mas eu tomo as minhas decisões de maneira sábia, orientadas pelo meu pastor, segundo as escrituras, mas mesmo assim eu tenho as minhas guerras, porque existem gigantes que a vida nos apresenta. Existem gigantes que é uma consequência de estarmos vivos, de estarmos dentro deste plano terreno e físico. O próprio Jesus disse isso, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Então o próprio Jesus alertou sobre esta verdade, de que independente da nossa fidelidade ou não, nós iríamos enfrentar algumas guerras. E são guerras que não são criadas por nós. São guerras que não são geradas por nós. São consequências da própria vida. Então todos nós temos essas lutas, mas é aqui que se separa o vencedor do perdedor. É aqui que separa os meninos dos homens. Porque se todos nós temos as batalhas, todos nós temos as guerras, o que vai diferenciar a minha vida da sua é a maneira que nós vamos enfrentar isso. É a maneira que nós vamos lidar com esta situação. E é exatamente sobre isso que Deus quer falar conosco. É sobre como lidarmos com esses gigantes, como lidarmos com essas guerras. E olhando aqui para o texto, no versículo 23 que nós lemos, esse gigante nesse momento, ele vai projetar lá, ele estava ameaçando o povo de Deus, ele estava zombando, ele estava desdenhando. E exatamente neste momento em que ele desdenha, quem é que chega em cena? Quem chega em cena é Davi. Quem chega em cena é Davi. E Davi chega no momento em que o gigante está afrontando ao povo de Deus. É claro que a intenção de Davi de ir até este local não era de ir à peleja, à guerra, porque ele não fazia parte do exército. Ele foi com uma missão dada pelo seu pai para obter informações de como a guerra estava e também levar um pouco de alimento para os seus irmãos. Mas ele chega exatamente neste momento, o gigante afrontando, e ele sente-se desconfortável com aquela afronta. Davi se incomoda pelo fato daquele gigante estar falando o que estava contra o povo de Deus. E o versículo 23, que ele vai projetar lá, diz que Davi ouviu essa afronta. Davi ouviu o gigante falando. Só que diferente da atitude dos demais soldados do exército israelita, que aí na sua Bíblia você leia depois, que diz que eles estavam escondidos. Eles se escondiam enquanto o gigante falava. Eles se escondiam enquanto o gigante ameaçava. Davi chega e ouve tudo aquilo. E quando Davi ouve, ele tem uma atitude diferente de todo o exército. Enquanto o exército se escondia por causa do medo, Davi decidiu enfrentar a situação e ir para a guerra. Vou repetir. Enquanto todo o exército, eu não sei de quantos homens, se escondiam do problema, se escondiam do gigante, fugiam da guerra, Davi se apresenta, ouve, e ao invés de correr e se esconder, ele se posiciona e ele vai para a batalha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Primeiro ponto, a melhor atitude não é fugir e fingir que não está
acontecendo nada. A melhor atitude é se posicionar diante daquilo que te ameaça e decidir enfrentar e ir para a batalha. O medo é natural, mas o seu medo não pode ser maior do que a sua fé. Coloca a mão no ombro desta pessoa e diga: ó, o seu medo não pode ser maior do que a sua fé. Porque se o medo for maior, você vai se esconder. Se o medo for maior, você vai fugir. Se o medo for maior, você vai se dar por derrotado. Mas se a sua fé sobrepujar este medo, você vai levantar na força do leão da tribo de Judá e ir para a peleja. Quem está disposto a pelejar, levante a sua mão e dê glória a Deus. Então anota aí, ó. Não adianta você fugir dos seus problemas. Você precisa enfrentar. E eu sei que você vai enfrentar. Por quê? Porque você veio na quinta profética para receber a direção de Jeová. Então eu vou pedir que você repita algumas coisas para que isso possa fixar na sua mente. Diga assim, ó, fugir, mais forte, fugir vai piorar o que já está ruim. Vamos de novo? Fugir vai piorar aquilo que já está ruim. Então cutuca a pessoa e diz: o jeito é pegar a armadura e ir para a peleja, porque Deus nos dará a vitória em nome de Jesus. E o espírito que nós temos, segundo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, diz que o espírito que Deus nos deu, o espírito que nos move, o espírito que o pastor leu aqui, que está conosco e habita em nós, não é o espírito de medo, não é o espírito de covardia, mas é o espírito de fortaleza e de coragem. Jesus vai te encher do espírito dele aqui hoje. Jesus vai te encher aqui do espírito dele. E alguém observará o seu comportamento depois desta noite e vai dizer: por que você não está chorando mais? Por que você não está se escondendo mais? Por que você não está tendo, você não está se isolando? Você vai dizer: eu fui na ADSA Brasil, na quinta-feira profética, e Deus falou comigo que se eu continuar se escondendo, Ele não fará nada, mas se eu me levantar para a peleja, Ele vai pelejar comigo. Quem acredita? Então Davi, irmão, e é o segundo texto que nós lemos lá, ó. Davi vai diante do rei e diz: ó rei, coloca pra gente aí o versículo 32. Ó rei, avisa todo esse exército aí, ó. O Senhor também, não desfaleçam o coração de vocês, por causa desse gigante, por causa dessa guerra, porque eu, teu servo, me coloco à disposição, e eu vou para a peleja. Isso aqui é profético, irmãos. Você vai chegar com uma força de Deus. Eu não sei se é na casa, eu não sei se é na empresa, mas você vai chegar dentro do lar e dizer: ó, se acalma todo mundo aqui. Você vai pisar o pé lá e dizer: se acalma todo mundo, porque o negócio agora é eu e Deus, Deus e eu, e nós iremos pelejar. Então esse é o primeiro ponto. Fugir não resolve. O que resolve é enfrentar esse gigante. Agora tem um segundo ponto aqui. Você tem que ter sabedoria nas guerras que você vai guerrear. Porque tem guerra que você guerreia que não vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário, vai te levar a um lugar sim. Esgotamento espiritual, esgotamento emocional, esgotamento mental
esgotamento físico, e depois que você sair dela, se você sair, você vai perceber que você continua da mesma forma, ela não acrescentou nada. Então tem lutas, pastor, que nós entramos, que é perca de tempo, que é bobeira, que não vai alterar, não vai agregar, não vai acrescentar nada na nossa vida. Agora existem guerras que nós entramos, enfrentamos, mas quando nós saímos dela, nós saímos melhores do que quando nós iniciamos. Pastor, está na Bíblia, Davi teve a sabedoria de escolher qual tipo de batalha? Sim, porque quando Davi, ele vai para a guerra, e ele está indo, ele está decidido a ir à batalha, ele é provocado pelo seu irmão. Coloca para a gente aí o versículo 38. Olha aqui, ó, olha aqui, leia a Bíblia comigo. 38. 28, perdoe-me. Ó, ouvindo ele, quem é Eliabe? Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de ele, contra quem? Contra Davi. Porque quando Davi diz assim, peraí, quem é esse gigante? Quem é esse camarada? Por que ele está afrontando? Peraí, opa, não vai ficar barato não. Quando Eliabe ouve isso, e percebe que Davi está indo para o palácio se apresentar ao rei, e se dispor à peleja, Eliabe fica irado. Fica irado. Ele fica nervoso. E aí quando ele para à frente de Davi, olha o que ele vai dizer. Por que você desceu aqui? Quem permitiu que você deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha o que está dizendo, o que você veio fazer aqui, rapaz? Por que você não volta lá para aquele aprisco e vai cuidar das tuas ovelhas? Eliabe queria guerra com Davi, sim ou não? Sim ou não? Talvez se fosse alguém que não sabe escolher as suas guerras, esqueceria do gigante e começaria a discutir com quem? Com Eliabe. Porque Eliabe estava provocando a Davi e tentando tirar Davi do quê? Do caminho da vitória sobre o gigante. Só que Davi, ele tem uma sabedoria dada por Deus. Davi não entra em qualquer guerra. Davi não entra em qualquer batalha. Porque antes de ir para a batalha com Golias, ele perguntou se valeria a pena ir. Volta no versículo 25, olha aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai mergulhar. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem, que a pessoa que for para a guerra, ferir ele, o rei vai enriquecer de grandes, e lhe dará sua filha, e fará a sua casa isenta de impostos. Olha lá, riqueza, a filha do rei e a família seria abençoada. Quando Davi está dizendo, o que vai ganhar quem vencer esse gigante? Alguém vai dizer, é o seguinte, o rei vai dar riqueza, vai casar com a filha do rei, e a casa desse homem será abençoada. Peraí, Davi diz assim, peraí, eu sou um pastor, solteiro, a única coisa que eu tenho, algumas ovelhas malhadas. Se eu for para essa peleja, vencer, eu vou sair diferente dela, da maneira que eu entrei. Eu vou sair casado, vou sair rico, e a minha família vai sair abençoada. Opa, então vale a pena ir à peleja.
Se for para investir força e fé, eu vou investir neste gigante. Porque esse gigante, essa guerra é uma oportunidade para que a minha vida seja transformada para a glória de Deus. Então ele pergunta antes, ele analisa. E aí quando ele abre, aborda ele, tentando tirá-lo do caminho. Ele poderia esquecer o gigante, igreja, sim ou não? Só que ele sabia que não valia a pena discutir com ele. Abre aspas. Quem lembra da história de Neemias? Neemias começa a construir o muro. Enquanto o muro estava quebrado, as portas queimadas, ninguém falava nada. Ele decidiu, levanta-se quem? Sanbalate e Tobias. Neemias e o povo batendo martelo, colocando bloco, e toma ali massa. Aparece Sanbalate e Tobias dizendo: ô Neemias, esse trabalho que você está fazendo aí não vai dar em nada. Se uma raposa passar no meio desses muros, ele vai cair. Só que o gigante que Neemias estava enfrentando era a reconstrução do muro e a restauração das portas. Ele poderia parar e dar atenção para Sanbalate e Tobias. Mas quando eu deixo de fazer aquilo que vai me transformar para fazer aquilo que as pessoas querem, eu abaixo o meu nível e desço ao nível delas. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Ô Sanbalate e Tobias, você pode falar o que você quiser, você pode cutucar na internet, você pode colocar uma alfinetada lá no story do Instagram, você pode, só marca o meu nome lá no status do seu WhatsApp, mas isto eu não vou entrar. Eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo a perder com picuinha, eu não tenho tempo a perder com pouca coisa, eu estou numa grande obra, eu não vou parar. Continua falando enquanto você fala, e toma bloco, toma massa, e o muro vai sendo construído para a glória de Deus. Dá aquela cutucada abençoada profética e diz assim: ó, às vezes você perde tempo com coisas que não te levarão a nada. Deus está te dando sabedoria aqui hoje. Deus está te dando sabedoria aqui hoje. Sabe aquela invejosa, aquele perseguidor, a única coisa que ele quer fazer é esgotar a sua emoção, mas ao final não vai acontecer nada. Deus está te dando sabedoria, está te colocando no caminho, que algo será feito e será transformador. A sua casa será transformada, a sua vida será transformada, a sua história será transformada para a glória de Deus. Quem recebe esta profecia, diga glória, diga glórias. Então escolha quais são as guerras e perceba se realmente vale a pena guerrear. O tempo passa, pastor Galdino, e a gente amadurece. E eu ouvi uma vez uma orientação do Senhor, e o Senhor disse: Adriano, a gente não pode perder tempo com essas coisas insignificantes, porque existem coisas maiores, e os resultados serão melhores. Eu guardei aquilo para mim, e quando eu estava lendo esse texto, essa orientação se encaixou nesta mensagem e está sendo compartilhada com todos nós. Vá para a guerra, mas vá para uma guerra que ao final dela você sairá diferente da forma que você entrou. Agora, qual é a atitude de Davi? Qual é a atitude de Davi? Coloca para a gente o versículo de número 30, se não me falha a memória. O mesmo, Davi debateu com ele? Davi discutiu com ele? Não. E desviou-se para outro. Eliabe, perca de tempo. Eu tenho um alvo, Eliabe.
com Eliabe. E desviou-se dele e continuou indo para onde Deus queria que ele estivesse. Vou repetir. E desviou-se dele e continuou indo para onde Deus queria que ele estivesse na guerra contra Golias. Então percebe a sabedoria? Percebe a inteligência? Percebe a ação de Davi? Bater boca, discutir com Eliabe, dar atenção de Eliabe é perder tempo. E tempo é uma coisa que é muito valorosa e nós não podemos perder. Repito e profetizo, Deus está derramando e batizando pessoas aqui com uma sabedoria que vem do alto. Com uma sabedoria que vem do alto. Deus está te dando sabedoria nas suas emoções. Eu estou profetizando. Deus está te dando sabedoria no seu espírito. Deus está dando sabedoria na sua maneira de pensar. A sua vida será direcionada por esta grande sabedoria que jorra do trono de Deus e repousa sobre a nossa vida. Nesta noite, quem acredita e recebe, levanta a sua mão e aplauda o Senhor Jesus. O seu lar será abençoado por esta sabedoria. A sua empresa será abençoada por esta sabedoria. O seu ministério vai frutificar através desta sabedoria. Os seus filhos serão alcançados por meio dessa sabedoria que repousa sobre a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião. Aonde houver alguém que está crendo, ela está repousando com glória e poder. Bendito seja o nome de Jesus. Primeiro, fugir não resolve, eu tenho que enfrentar. Segundo, mas se for para enfrentar, eu preciso ter sabedoria na escolha das minhas batalhas, das minhas guerras. Terceiro lugar, Davi quando vai, e a gente partindo aí para a conclusão, Davi quando está indo, e aí nós voltamos aqui no versículo 32, quando Davi se apresenta ao rei dizendo: rei, eu vou à peleja. No 33, o Saul apresenta uma suposta preocupação, dizendo assim: ó Davizão, você é moço ainda, rapaz. Não dá para você esse negócio não. Não vai não, meu filho. E algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que Saul estava com inveja, que Saul estava querendo impedir. Não! Saul estava preocupado com a integridade física de Davi. Vamos ser sinceros, numa ótica humana. Se você fosse apostar tudo que você tem, você apostaria em quem? Em Davi ou em Golias? Eu apostaria em Golias, sem hipocrisia, na minha ótica humana. Olhando como Saul estava olhando, eu apostava tudo em Golias, porque seria uma situação totalmente injusta, improvável. Então quando Saul, no versículo 33, ele diz essas palavras, ele está tentando preservar a vida de Davi. Diz: não vai, meu filho. E se você for, tudo bem, pega essa armadura aqui. No entanto, qual é a diferença entre Davi e Saul? É que a ótica de Saul é humana. A ótica e a visão de Davi, ela é carregada de fé. E a fé sempre vai sobrepujar a razão humana.
A razão humana nunca vai compreender, nunca vai discernir a fé. A razão humana nunca conseguirá explicar como 5 pães e 2 peixes conseguiram alimentar 5.000 homens. A razão humana, ela não explica como se deu aquele vento, o mar se abriu e as pessoas passaram em terra seca. Quando a razão humana chega no seu ponto final, a fé, ela sempre vai sobrepujar. Por isso que Paulo diz que a igreja, ela não vive por vista, ela vive por aquilo que ela crê, ela vive pela fé. Por isso que a igreja é imparável. E aquilo que para o mundo é loucura, porque na naturalidade eles não conseguem compreender, para nós é poder de Deus gerado pela nossa fé. Quem tem fé nesta noite e acredita que Deus fará coisas extraordinárias que a razão humana não vai explicar, a razão humana não vai absolver, mas só quem tem fé receberá o poder de Deus. É igual, permita-me citar esse clássico, embora ele traga alguns ensinos idólatras, mas é o Alto da Compadecida, né? Eu não sei como aconteceu, eu criei, acreditei e aconteceu para a glória de Deus. É que ele diz assim: eu não sei como foi, só me falaram que foi. Nós vamos responder assim, ó: eu não sei como foi feito, mas eu acreditei, e Deus operou, e fez para a glória do nome de Jesus. Então, Davi, cadê o relógio? Põe ali, pastorzão, que eu estou sem aqui, ó. Davi, ele está agindo pela fé. E aí quando Saul diz não vai, falou: peraí, ô Saul, segura aí. Deixa eu te contar aqui uma historinha aqui, ó. Eu apacentava minhas ovelhas, e aí quando eu estava apacentando, veio um urso, e quando ele veio, eu agarrei na barbatana dele, e guardei as ovelhas. E depois veio o urso, da mesma forma, aquele urso não tocou nas ovelhas, e eu o venci. Ele diz assim, ó: da mesma forma que Deus deu nas minhas mãos o leão e o urso, Ele também entregará esse gigante. Quem já passou luta aqui, diga amém. Morreu, continua vivo, faz assim, ó: tá vivo, não tá? Era para ter morrido, era para ter, talvez poderia ter se afastado, se afastou? Não, por quê? Porque Deus te guardou lá, Deus te livrou lá. Foi Deus que operou lá. O laço quem cortou foi Deus. A armadilha quem desfez foi Deus. A sepultura quem fechou foi Deus. E você acha que o Deus que fez lá não vai fazer agora? O mesmo Deus vai trabalhar. O mesmo Deus vai trabalhar. O Deus que deu vitória no passado é o mesmo Deus que dará a vitória nesta noite. Levante a sua mão, eu quero profetizar aqui. Segundo a autoridade que está sobre mim, segundo a autoridade que está sobre a minha vida, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. O mesmo Deus que te guardou, que marcou a sua história naquele momento mais difícil da sua vida, é o mesmo Deus que repousa, que caminha sobre este templo, que pega nas tuas mãos e diz: eu ainda estou contigo, eu ainda estou contigo, eu ainda estou contigo. Você pode sentir essa presença de Deus.
Oranderefia sai. Aleluia. Aleluia. Davi está dizendo: eu tenho experiência com Deus, Saul. Eu conheço Deus. Eu sei quem é este Deus. E eu não estou indo na confiança da minha força. Eu estou indo na confiança da força deste Deus. Porque Ele não vence a guerra com espada. Ele não vence a guerra com armadura. Ele não vence a guerra com cavalos e nem cavaleiros. Mas o nosso Deus, Ele vence a guerra debaixo do poder, da autoridade e do governo que somente Ele possui. Quem acredita em profecia bíblica, diga amém. A maior profecia está aqui, ó. Essa não fale. Eu quero que você levante a sua mão direita como a minha está. Eu estou encerrando. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. É Deus falando. Bíblia aberta, palavra de Deus. É Deus falando. Eu só sou o porta-voz. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Adsa Brasil, ó Adsa Brasil, não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ainda com a mão levantada, eu vou repetir: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E Deus está citando o teu nome. Deus está falando o teu nome. Deus está falando o teu nome. Deus está falando o teu nome. Não temais. Levanta, vai para a peleja, para de se esconder, se posiciona amanhã, vai para a peleja, porque é o teu Deus. Vou convosco, vou convosco, vou convosco, vou convosco. Chacoalhe a pessoa que está do teu lado e diga assim: depois daquilo que Deus falou, vai continuar se escondendo? Se você quiser se esconder, fica. Eu vou me levantar na força de Deus. Eu vou para a guerra, eu vou para a guerra. Quem vai para a guerra? Quem vai para a guerra? Só quem vai para a guerra. Dá um salto deste banco, levanta a mão para adorar. Só quem trouxe o glória, só quem trouxe o glória, só quem trouxe o glória, só quem trouxe o glória. Tem alguém que trouxe o aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, é o momento de você mergulhar. É o momento de você mergulhar. É o momento de você mergulhar. Uranderevia sai, alabadara manchuribidécia, alaplouderevia suide comontria, alabadara manturibidara manchô, aia suide comontria, recebe. Eu declaro, eu profetizo, e você vai anunciar: gigante, se prepara, porque tem um povo forte, revestido de Deus, na quinta-feira profética, que vai te atropelar. Toda obra de Satanás baterá em retirada, porque nós vamos passar, nós vamos passar, nós vamos avançar. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Alabandeira mantura e me desce. Aleluia.
Aleluia. Deus vai materializar esta palavra. Oh glória. Oh glórias. Oh glórias. Deus peleja por você. Eu tenho 5 minutos. Vou entregar às 9, né, pastor? Hoje a minha filha Sofia, ela está com 7 anos de idade. Ela nasceu. E quando ela nasceu, no dia 21 de janeiro, passou-se um ano. E ela faria 1 ano no ano seguinte, o dia 21. Cairia numa segunda-feira. E nós temos o nosso hábito de orar. E nós temos parceiros de oração. Estava eu, um pastor, orando. Na sexta, no momento que nós estávamos orando, o Espírito Santo falou, ó. E eu tenho o hábito de orar e depois fazer o meu devocional. Lê a Bíblia. O Espírito Santo falou, fecha a Bíblia. Eu falei, peraí, o Espírito Santo falando para eu fechar a Bíblia, que é a palavra. Fecha a Bíblia e volta a clamar. Volta a orar. E quando você orar, você vai orar assim, Senhor, entra na minha guerra e me dá vitória nesta peleja. O Espírito Santo falando, soprando no meu coração, dizendo, você vai orar pedindo ao Pai que entre na sua peleja, na sua guerra, que proteja as tuas filhas nesta batalha. Aí eu falei, pastor, o senhor acredita que o Espírito Santo falou comigo? Assim, 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 o senhor me ajuda em oração? Agora, pastor, vamos lá. A oração foi, Senhor, clamando, Senhor, repreende todo o mal. Senhor, nos guarda nessa guerra. Guarda a minha filha Isabelle, guarda a minha filha Sofia, corta o laço, desfaça a armadilha. Terminamos. Quando foi no sábado, eu tinha um compromisso na Igreja Brasil para Cristo. E eu estava saindo, junto como de costume, com a esposa Neiva, a Isabelle e a Sofia. Eu fui primeiro, sentei lá no banco do carro do motorista. A Neiva ficou por último. A Isabelle veio, trouxe a Sofia e colocou na cadeirinha e sentou no banco do passageiro ao lado dela. A esposa Neiva ainda estava saindo. E quando ela abriu o portão, a Sofia viu ela. E sabe como é que criança? Criança não tem noção. E ela se jogou assim. E a Isabelle esqueceu de travar o cinto. Quando ela se jogou da cadeirinha, aquela sensação de abraçar a mãe, a cadeirinha tombou. A porta de trás estava aberta. E ela caiu. Quando ela caiu, a Neiva gritou. Naquele momento, eu estava com o pé no freio. E o freio de mão não estava puxado. E num vacilo eu soltei o freio de pé. E o carro andou um pouco. E eu senti que parecia que ele tinha passado, a roda de trás tinha passado por cima de algo. Aí eu puxei o freio de mão, fiquei. E nós somos homens naturais, com emoções. Na minha mente veio a lembrança de ter o conhecimento de que um pai havia atropelado a própria filha dentro da garagem. E eu fiquei travado. Eu não conseguia falar nada. Questão de segundos. Quando de repente a Neiva veio, aí eu ouvi o choro, eu falei, peraí, está chorando. Aí foi me acalmando, o vizinho veio e colocou a mão no meu ombro e disse, calma, fica tranquilo. A minha esposa levantou ela. Quando levantou ela, tinha alguns hematomas aqui. Tem 1 minuto. Quando eu vi ela, eu saí do carro. Fui até ela. Pedi a Neiva que me entregasse. Quando eu abracei ela, o Espírito Santo disse assim, tá vendo porque ontem eu pedi que você se posicionasse em guerra? Eu pedi que você entrasse em batalha pela tua casa.
porque hoje era o dia que o diabo iria desgraçar a sua vida e te machucar no campo de batalha. Mas você ontem guerreou, e por causa da tua disposição, Deus cortou o laço, Deus desfez a armadilha e está te entregando a vitória. Eu encerro. Nosso Deus não mudou, é o mesmo. Aquele que estava lá está aqui, e por causa do seu posicionamento, ele desce no campo de batalha. Ele desce no campo de batalha. Receba essa profecia. É noite de vitória.